Mas é um momento em que a gente olha e percebe, ao final do jogo, quem é quem agora. E aí a gente tem de novo essas trajetórias distintas. O Flamengo subindo e o Palmeiras instável. Salve, salve, nação! Vambora com mais um VG, né? Nesse sábado vai ter um confronto muito esperado, né? Pelo Campeonato Brasileiro, que vai ser entre Palmeiras e Flamengo, né? É um confronto que reúne os dois maiores vencedores desse Campeonato Brasileiro aí nos últimos anos, né? Flamengo e Palmeiras vem disputando cada ano títulos, vem se rivalizando, né? E a cada ano a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras e Flamengo vem aumentando muito, né? E dessa vez não seria diferente, né? O jogo vai ser em São Paulo no primeiro turno e aquilo. Quem será que ganha? Será que existe favorito? O Flamengo chega em bom momento, sim. Palmeiras nem tanto, né? Em 5 jogos o Palmeiras só ganhou um jogo. Então, será que esse jogo existe favorito? Então, vambora aqui por mais uma análise desse jogaço entre Palmeiras e Flamengo em São Paulo. Vambora pro vídeo, vai deixando o seu like aí. A sua opinião também se existe favorito ou não. Crédito aí, ESPN Brasil, e vambora com mais um vídeo. Desde que o Sampaoli estreou no Flamengo, você acha, professor, que somou mais pontos, que quem somou mais pontos, Palmeiras ou Flamengo? Flamengo. Flamengo? Acertou, mas é ali, é por pouco. É pouco, mas A diferença é mínima, mas o Flamengo tem melhor por aproveitamento. isso que eu parei para fazer a conta. Agora sim. Quer dizer, é uma amostragem pequena, mas já são 21 jogos. Se joga tanto no futebol brasileiro. Mas O Sampaoli já fez 21 jogos mais de um turno. pelo Flamengo, mais de um turno, é verdade. Claro, envolvendo também as outras competições, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Essa FIFA a gente mostrou essa comparação do Palmeiras antes e depois da data FIFA, com o mesmo número de derrotas, com um número muito menor de jogos. No recorte recente, o momento do Flamengo é melhor. O Flamengo tem conseguido evoluir sob o comando do Sampaoli, à exceção daquele jogo fora da curva contra o Red Bull Bragantino. O da perna pesada. Da perna pesada, voltando ali de um período de muitos treinos intensos sob o comando do Sampaoli. Vejo o Flamengo num caminho de evolução, enquanto o Palmeiras passa por uma oscilação normal e que já viveu com o Abel. O Abel é perfeitamente capaz de voltar todo mundo para a mesma rotação. Tenho visto um Palmeiras, sobretudo no jogo contra o São Paulo, abaixo da sua voltagem ideal. Um Palmeiras que sempre foi muito intenso e até mesmo contra o Botafogo, por mais que não tenha sido um jogo ruim da parte do Palmeiras, a gente já viu o Palmeiras mais ligado nesses jogos. Palmeiras hiper concentrado, um Palmeiras muito cascudo, e eu vejo que esse fio, não que tenha se perdido, mas houve uma oscilação evidente que o Abel precisa recuperar. E principalmente por essa referência do clássico, é uma necessidade de evolução contra um Flamengo que é muito poderoso em termos técnicos. Então, se o Palmeiras entra naquela, e até mesmo no segundo tempo do Palmeiras, uma certa moleza contra o São Paulo, deixando o São Paulo muito à vontade para trabalhar a bola contra o Flamengo, mesmo que o Flamengo jogue fora de casa, isso é letal. O Flamengo não costuma perdoar esse tipo de vacilo, mesmo ainda não estando consolidado com o São Do Paulo. ponto de vista estratégico, Pratos, como é que você imagina esse jogo? Eu tô com o Brilho, acho que o Palmeiras vai ter de subir a voltagem do time. Voltagem em relação a marcar fortemente à frente. Acho que o Abel Ferreira pode pensar até em um time talvez melhor fisicamente do que tecnicamente, porque senão o Flamengo leva você para o lugar que ele quer no jogo. Troca de passes, jogadores muito bons que se encontram em campo, e aí é muito difícil enfrentar o Flamengo. Se você tentar se colocar, a gente tem visto alguns times que se colocam mais atrás para defender, não conseguem se defender contra o Flamengo, ou se defendem parte do jogo, mas sofrem depois com algum erro individual, com alguma desatenção. E o Palmeiras, quando joga no Allianz Parque, geralmente tenta fazer essa pressão inicial, de 15, 20 minutos, marcando mais à frente, tentando sufocar o adversário, tentando tirar a de bola do adversário. Acho que o jogo para o Palmeiras amanhã se desenha assim. Pensar em fisicamente quem está inteiro para jogar, fisicamente quem pode entregar muitas vezes, marcando, pressionando sem a bola. Acho que passa por aí a chance do Palmeiras no O jogo. lado físico é importante, mas é bom ressaltar também. No recorte recente, o momento técnico dos craques do Flamengo é melhor que o dos craques do Palmeiras. Concordo. Veiga e Dudu têm jogado abaixo, podem muito mais, podem ser ainda mais protagonistas nesse time sem o Rony. Se o Rony continua fora, Veiga e Dudu ganham um protagonismo maior. E do lado do Flamengo, a gente tem observado um crescimento muito destacado do Arrascaeta, que vinha sofrendo com problemas físicos na temporada.
O Bruno Henrique voltando muito bem e mesmo na reserva ajuda, muda o patamar do time quando entra. O Gerson muito bem. O Pedro voltando a ser um jogador mais participativo, mesmo sem o Gabigol lá na frente. Everton Ribeiro jogando com um pouco mais de regularidade. Então, esses caras juntos têm potencial de fazer muito estrago e incomodar demais a defesa do Palmeiras. Infelizmente, esse jogo acabou ficando ensanduichado entre os dois das quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras vai ter que fazer o resultado contra o São Paulo na quinta-feira, o Flamengo um dia antes, né, na quarta. Isso, tem que defender o Curitiba tem que defender o resultado. Qual dos dois, levando em consideração essa condição de cada um na Copa do Brasil, deve se atirar mais para o jogo de amanhã? O Palmeiras vai mais pressionado para a Copa do Brasil, né? Ele precisa fazer o resultado. Eu tenho a impressão de que o Flamengo continuará a sua atuada. O Flamengo está numa atuada de ascensão. Não poupa ninguém, não preserva ninguém, mesmo jogando um dia antes em relação ao Palmeiras, vai para esse jogo a Vera. Até porque o Sampaoli gosta desses desafios. É uma fartura que pouca gente tem também, né? Fartura, acho que não vai ser grande problema. Para o Palmeiras, acho que pega essa coisa do Rony, a ausência do Rony, e na Copa do Brasil, pior ainda, porque também não tinha o O Zé Rafael voltou a treinar ontem, mas eu também penso que é muito mais lógico que ele seja, se tiver alguma condição, guardado para quinta-feira. Dá uma segurada. Essa pode ser a grande segurada que o Palmeiras dará. Agora, o palmeirense sabe que dia de nada é véspera de muito com esse time do Abel, né? Quando o time mais precisa responder, ele tem respondido. É isso que eu queria. Eu acredito. É o jogo para dar resposta. Nisso. Acho que esse é o jogo para dar resposta contra. E moral para o jogo contra o São Paulo. Claro, você muda o ambiente. Contra um adversário que, desde que os dois são protagonistas absolutos no futebol brasileiro, a gente sempre faz aquela separação entre o coletivo do Palmeiras e as individualidades do Flamengo. E muitas vezes o Palmeiras superou o Flamengo pelo seu coletivo. Concordo com o Breler que o momento das individualidades flamenguistas é muito mais fulgurante. E as individualidades palmeirenses, que agora deviam dar resposta, até por ausência de outras individualidades, como foi o caso do jogo com São Paulo, não estão dando. A gente está vendo aí imagens da Supercopa, que foi o encontro entre os dois times em 2023. A gente esperava muito deste jogo e esse jogo entregou muito. Foi até hoje um dos melhores jogos da temporada, embora ainda fosse ali bem no comecinho mesmo. Tomara que a gente possa ter a reedição, né, Breler, do que aconteceu em Brasília. Gabriel Menino muito protagonista, marcando. Não necessariamente com a vitória do Palmeiras, tá, Rubro Negro? Estou dizendo em termos de futebol. Se for metade do que foi esse jogo aí, já tá bom. Já estou satisfeito. Mas esse aí é um contexto. Vitor Pereira como técnico, começando, o Flamengo com um planejamento muito focado no Mundial e o começo de temporada, então por isso até muitos gols, o Palmeiras, que a gente costuma ver sempre muito sólido, também dando espaço lá atrás, mas eu vejo que o coletivo do Flamengo também evoluiu. Então, por essa instabilidade do Palmeiras, não só um Flamengo melhor individualmente, mas também no aspecto coletivo, consolidando a forma de jogar do Sampaoli. E para o Sampaoli, essa sequência é um teste de fogo, porque ele tem o principal concorrente no cenário nacional, o Palmeiras, e depois a necessidade de carimbar a classificação na Copa do Brasil. Então, sempre que se fala em Sampaoli, se fala também nesses momentos em que ele perde o fio da meada e gera um grande questionamento. No Santos aconteceu dessa maneira, algumas eliminações e placares traumáticos. E no Flamengo, imagina tomar uma pancada para o Palmeiras e tomar a virada para o Atlético na Copa do Brasil. Por mais que o trabalho esteja em evolução, o que vai ficar... Crise gigante. O que vai ficar é a imagem de um técnico que decepcionou quando o torcedor do Flamengo mais queria ver essa comprovação de evolução. Então, para o Sampaoli, é fundamental planejar muito bem esses dois jogos. Eu sei que são jogos encalacrados, um atrás do outro, pouco intervalo de recuperação, mas o Flamengo tem de tentar, dentro das suas possibilidades, a força máxima para conseguir 2 vitórias, ou a vitória contra o Palmeiras e a classificação na Copa do Brasil, para dar essa tranquilidade ao Sampaoli de continuar nesse caminho de evolução. E eliminação que provocaria mais barulho, que eventual eliminação provocaria mais barulho na Copa do Brasil? A do Flamengo ou a do Palmeiras? A do Flamengo, Plihal. Do Flamengo ainda é um trabalho. E a do Palmeiras sendo para um rival? Então, isso não fez segundo ano grande, mas pelo mesmo adversário. Mas o Palmeirense tem aí, entre aspas, um selo de testado e aprovado com esse time.
Quando você tem um testado aprovado, você tem uma tolerância maior. Sobretudo Porque com o talvez Abel. o time agora, em 3, 4 semanas, o time patinou. pouquíssimo tolerante. Talvez o fator Abel Ferreira ajudou, né? É. Mas me parece que o Palmeirense tem em relação ao time, por mais que ele fique chateado, aí ele faça críticas, ele queira que troque todo mundo de um dia para outro, mas ele tem um grupo muito vencedor, um grupo que já deu muitas respostas boas. O Flamengo também tem um grupo extremamente ultra vencedor, mas um trabalho que ainda está numa fase mais inicial. Eu acho que por isso, claro que depende da maneira que vai ser eliminado. Né? Uma coisa a gente falar que o empate, perdeu nos pênaltis, outra coisa, falar de 4 ou 5-0. O Abel tem crédito, né? Muito. Por exemplo, eu Merecidamente. acho que o palmeirense não vai admitir uma atuação, independente do resultado, sim. uma atuação tão ruim como foi a do primeiro choque. Mas isso no Allianz Parque, Né? eu te asseguro que não vai O acontecer. Palmeiras tão ausente. Porque o Palmeiras pode não alcançar essa classificação. Aliás, eu continuo colocando o Palmeiras no confronto com o São Paulo, mesmo tendo que vencer por 2 gols de diferença para se classificar direto, ligeiramente favorito. Pelo menos favorito a devolver o que o São Paulo fez no Palmeiras no Morumbi. Mas aí, por exemplo, pode cair nos pênaltis. O mundo não vai cair se o Palmeiras perder nos pênaltis. Eu seria muito Trabalho, comentado pelas redes né? Então, sociais, assim, Raul, antes do É um jogo de confronto amanhã, muito porque eu grande começaria e com a o John chance John de no meio termos um campo. empate é Eu acho que o muito Abel Ferreira grande tem que também. pensar em E jogadores... nada tá vai pensando ser no físico. anormal Eu tô nesse pensando só na parte jogo. do Não precisa lugar goleada de- para um dos Veiga. lados, mas Então, vitória não, do começaria Flamengo com o Veiga. normal, recuperação do Palmeiras normal, empate normal, é um grande jogo e eles têm se igualado o tempo inteiro. E é engraçado porque esses jogos, especialmente os do Allianz Parque, né? Os jogos do Allianz Parque tiveram sempre vida própria, né? Hoje colocar time reserva. Aí teve aquele jogo da pandemia que o Flamengo não tinha jogador quase para escalar. O Dorival escolher não colocar titulares. Cada jogo entre eles tem uma história avulsa, né? E teve aquele de 2016 do Gabriel Jesus, fazendo gol de empate. Foi um empate também, acho que 1-1 aqui. Acho que não, foi 1-1. Sim. E também tá disputando. Caiu outro Palmeiras. É isso. 2019. É curioso. E geralmente existe um contexto paralelo que é outra competição. E no caso, de novo, estão jogando ali ensanduichados a Copa do Brasil. Eu queria te ouvir. O fato da gente lembrar dessas ocasiões mostra como Isso. elas são especiais mesmo, assim, porque a A gente gente lembra. E não é comum em pontos corridos, né, André? não encontro de candidatos, encontro de times que estão dividindo as chances de tudo que está acontecendo aí no calendário sul-americano nos últimos anos, tem ganhado os troféus todos, né? E tem que ser assim mesmo, é bom, assim, a chamada noite de gala, tarde de gala, que horas é o jogo? 9 da noite. Noite de gala, mais uma vez. Então, a gente falava antes do início do confronto de Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Flamengo, que era um bom momento para a gente entender se o Flamengo está de fato começando a encaixar, né? Uma boa sequência, subindo de nível de jogo em relação ao que o seu treinador quer, mais compatível com o potencial do elenco, aquilo que a gente se acostumou a ver, numa outra direção, que é o Sampaoli querendo fazer o que ele quer fazer com esse elenco de jogadores. Aí eu acho que um encontro com o Palmeiras por Campeonato Brasileiro também é uma dessas ocasiões. Para o Flamengo se testar, para a gente entender qual é o nível real, né? Não que o Palmeiras ofereça mais exigências ao Flamengo do que o Atlético Paranaense ofereceu. Aí eu acho que tem questões diferentes, porque um é um encontro de mata-mata, o outro é o Campeonato Brasileiro. As escolhas vão ser feitas porque esses dois times estão disputando essas coisas também. Mas é um momento em que a gente olha e percebe, ao final do jogo, quem é quem agora. E aí a gente tem de novo essas trajetórias distintas. O Flamengo subindo e o Palmeiras instável. Mas nada melhor do que, né, uma ocasião como essa para fases não necessariamente ruins, mas diferentes, estranhas, chegarem ao seu final. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Vai ter um jogaço aí esse sábado agora entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e o mandante. É aquilo, nos últimos jogos aí, né? São duas equipes que vão se rivalizando em questão financeira. Não, o financeiro do Flamengo tá muito superior. Em questão de títulos, rivalidade a cada ano aumentando, em rivalidade interestadual, né? É aquilo. Eu acho que, eu concordo com o Zupac, foi o André Fúria que falou, que se dá um empate nesse jogo aí, nos últimos jogos aí, o Palmeiras sempre vem dando empate. Se dá um empate, não surpreende todo mundo, né? Mas óbvio, que é sempre bom um time vencer, entendeu? Espero que seja o Flamengo, mas é aquilo. Eles comentaram também no Futebol 360 que qual time sofrerá mais caso perca esse jogo e junto com uma eliminação, né? Eu acho que o Flamengo
caso aconteça que existe essa possibilidade de ter uma eliminação pela Copa do Brasil, eu acho que pesaria mais para o São Paulo, porque o início de trabalho do Abel já ganhou muita coisa no Palmeiras, né? Mas eu acho que o Flamengo tem um elenco farto de peças de qualidades para chegar nesse exato momento, conseguir se sobressair, né, sobre a dificuldade que o Flamengo está momentaneamente, né? É um jogo contra o Palmeiras e uma decisão contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, jogo de volta lá em Curitiba, né? Então o Flamengo tem todas as condições de passar nesse 2 confrontos ileso e seguir a temporada, né? Esse é a minha visão. Então, o Palmeiras não tem um elenco bom, mas não tem um elenco farto igual o Flamengo. E quando o Palmeiras falta algumas peças de jogadores titulares, acaba sofrendo muito, a gente pode perceber nos últimos jogos aí, né? E o Flamengo tem isso de bom, né? Que nenhuma outra equipe do futebol sul-americano tem, né? É isso aí, tamo junto. Palpite para o jogo? Palpite para o jogo, né? Vai ser um jogo bom, vai ser um jogo cheio de gols e vai ser 3-2 Flamengo em São Paulo. 3-2 Flamengo. É isso aí, tamo junto aí.